Então, pessoal, é só para confirmar, vocês estão conseguindo me ver a minha tela, ou me ouvir, tá tudo certo? Perfeito. Estou te Ah, vendo então tá bom. Que baixo, ótimo. vendo o Oi? slide grande, estou te vendo pequenininho aqui embaixo, o slide maior e te ouvindo certinho, Ah, tá? não, então tá bom, muito obrigada. Então, gente, boa noite, né, para vocês que estão aqui conosco. Quero agradecê-los pela presença, que é sempre muito importante. E hoje vamos conversar sobre o tema Urbanidades Sensíveis, que é um texto do autor Carlos Fortuna. E como de costume, eu vou apenas ressaltar alguns aspectos biográficos dele, porque é sempre importante a gente conhecer a pessoa que escreveu aquilo que estamos lendo, né? Ele possui graduação em Sociologia pela Escola Superior de Estudos Sociais e Econômicos, doutorado em Sociologia pela State University of the New York de Binghamton, é professor catedrático jubilado da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, investigador permanente do Centro de Estudos Sociais, foi coordenador científico dos programas de doutoramento em Sociologia e Sociologia, Cidades e Culturas Urbanas, contribuiu como co-coordenador da Rede Brasil-Portugal de Estudos Urbanos, foi delegado nacional junto da Comissão Europeia para Ciências Sociais e membro do Board of Directors da Comissão de Fulbright em Lisboa, foi presidente da Associação Portuguesa de Sociologia e membro do Comitê Executivo da Associação Internacional de Sociologia, é autor de diversos livros e publicações. Em 2020, ele foi distinguido ex-aequo, não sei se é assim que se fala, com o prêmio Análise Social pelo artigo O Mundo Social do Ruído, Contributos para uma Abordagem Sociológica, e os principais interesses dele de investigação estão relacionados à cultura urbana, patrimônios e memória urbana, identidades, turismo, imagens das cidades. Então, assim, ele realmente tem uma grande experiência nessa área, né? O texto que eu selecionei é de sociologia, porque a gente sempre enfatiza essa importância de estudarmos não apenas história, né? Mas ter esse diálogo interdisciplinar. Então, eu achei um texto muito interessante, espero que vocês tenham pensado mesmo também. Bom, então, nesse artigo, o autor, Carlos Fortuna, fala sobre aquilo que as cidades planejadas escondem ou não querem ver, e afirma que isso se refere a uma cegueira cognitiva, porque ela elege determinados critérios a serem observados enquanto ignora outros. E isso pode ser analisado a partir da distância que existe entre a cidade concebida e desenhada e a cidade praticada. Porém, essa temática não é nova, porque lá em 1968, o autor Henri Lefebvre publicou uma obra que se chama O Direito à Cidade, e ela abriu um campo vasto de reflexões sobre a condição urbana, algo que ele permaneceu explorando em seus escritos. E ele falava sobre essa cidade representada no plano arquitetônico, em contraste com a cidade de fato vivenciada pelas pessoas. E na visão da Freya Frisch, é o seguinte: analisar esse espaço que existe apenas na representação constitui um dos lugares de esperança da sociologia, que busca valorizar e tornar visíveis as ações dos praticantes ordinários da cidade, como diria o Michel Dissertot. Né, colocando a cidade nos planos formais do desenvolvimento. Só que essa esperança não se refere apenas à melhoria e o aprofundamento da visão que a sociologia tem sobre a cidade, os seus tempos e espaços. Na verdade, se trata de uma esperança teórica e política, de diálogo entre visões disciplinares distintas que abrangem leituras particulares da cidade e do urbano. E aí, o Carlos Fortuna ele comenta sobre a necessidade de superar o caráter nacional para que possamos ter um entendimento transversal e globalizante da temática, porque embora haja situações específicas, atualmente todas as cidades, né, elas são experiências políticas e socioculturais organizadas em torno de uma tendência geral. Eu me lembrei até
do Felipe, porque na última reunião ele pontuou isso, que é necessário a gente observar as especificidades de cada lugar. Então, o Carlos Fortuna, ele também concorda, né, que a gente precisa olhar para esse lado, mas ele também pontua que existe sim uma tendência geral que guia as cidades no que se refere a essa temática que estamos discutindo hoje. O Richard Sennett, ele fala sobre a Open City, ou cidade aberta, né, que seria essa cidade com valores diversos de sociedade, cultura, religião, etnia e ambiente que convivem, né, com mútuo respeito. Só que ele também faz alguns questionamentos, por exemplo, por que que as pessoas em pleno século XXI, já conhecendo, né, tendo essa noção de uma cidade aberta e plural, continuam sem praticá-la? E aí, a Susan Feinstein, ela diz que a cidade justa permanece sendo apenas uma miragem por motivos políticos e ausência de democracia nas decisões. Já o Senê, ele fala que isso ocorre pela incoerência nos planos da cidade que desconsidera os modos informais de vida, né, no juízo dos, entre aspas, fazedores profissionais, que seriam arquitetos, urbanistas, planejadores urbanos e outros. Na interpretação do próprio autor do texto, que é o Carlos Fortuna, ele fala que a centralidade dada aos espaços da cidade faz a gente perder de vista justamente os lugares da cidade. Né? E esses lugares, para eles, são geografias sociais próprias que assumem formas diversas e são revestidas de significados, valores e linguagens atribuídos por quem se apropria destes lugares, né? E os utiliza. E isso nos faz voltar para o Lefebvre, porque ele diz que esses lugares da cidade são espacialidades sensíveis que ocorrem de forma inconsciente e espontânea e não cabem em planos rígidos. E como são irrepetíveis e informais, geralmente acabam se tornando invisíveis no plano institucional, de forma que essas políticas urbanas desenham cidades sem gente dentro. Porque ignoram, né, essas vivências cotidianas, pensam apenas realmente no desenho, no plano, no que foi arquitetado e elaborado, e acaba esquecendo ali, né, do dia a dia. Então, a esperança da sociologia é essa, né, de criar uma cidade que seja mais transparente, plural e que tenha menos cegueira cognitiva, que, como eu expliquei, é uma cegueira assim, que você escolhe ter, né? E aí agora, opa, deixa, peraí, só um pouquinho. E aí agora a gente entra numa parte que para mim foi a melhor do texto inteiro, que é quando a gente discute sobre o que a cidade esconde e mostra ao mesmo tempo. E aí, o texto comenta sobre o filme Die Straße, que significa a rua, que foi produzido em 1923 pelo Carl Grune. E nas cenas iniciais mostra um homem de classe média e meia-idade que é atraído pela rua por causa das sombras que a janela entreaberta projeta no teto. Então, ao se ver na rua, ele troca um olhar malicioso com uma mulher atraente, só que ela se transforma numa caveira. Ele fica assustado e vai embora. Então, essa cena nos mostra um chamado que a rua faz, né, de sensualidade, prazer, diversão, só que ao mesmo tempo ela deixa os indivíduos temerosos do que eles vão encontrar para além do que conseguem ver. E aí eu trouxe um pequeno trecho para vocês visualizarem, porque uma coisa é a gente ler o autor falando sobre o filme e outra bem diferente é a gente assistir. Eu vou tentar compartilhar com vocês. Olha, esse filme ele faz parte do cinema mudo, então assim ele não tem som. Mas de todo modo, assim, tem uma musiquinha de fundo, né? Aí eu vou tentar compartilhar o som. Aí vocês me avisam, por favor, se vocês estão conseguindo ouvir? Vocês ouviram esse toquezinho? Ou não? Ouvimos sim. Ah, tá. Que bom, é porque da última reunião eu não consegui transmitir o som. Mas então, assista a cena, por favor.
Então, gente, como vocês conseguiram ver, né? Esse homem estava ali deitado, vendo algumas sombras no teto, e de repente ele se levanta, começa a olhar pela janela e imaginar o mundo todo lá fora. Então ele sai realmente em busca dessas aventuras, mas aí depois, quando ele chega realmente nas ruas, ele descobre, tipo, o que ela esconde, né? E aí, deixa eu só passar o slide. Então, seja através do tratamento de subjetividades, sentimentos pessoais, paisagens, comportamentos ou a própria materialidade, a cidade é percebida como um cenário em contínua mudança que está sujeito a oscilações e dispositivos que revelam, mas que também encobrem. Atualmente, nós vivemos em um tempo de iconocracia, que seria esse reinado, né, do domínio das imagens. Mas olha só que contradição. Justamente por haver uma exposição tão grande de certas imagens, mesmo quando elas adentram nas profundezas do ser humano, né, da natureza humana, de certa maneira elas o banalizam por mostrá-lo demais. Né? Então, a rua, como ocultação, né, dos sinais que conduzem e controlam seus modos de uso e apropriação, é, exige, né, uma compreensão integral dela, que as ciências humanas e as demais áreas também, né, precisam se atentar para isso, para aquilo que é mostrado, mas para aquilo que se esconde também. E aí, na arte em geral, ela é como um instrumento, né, que também serve para poder revelar ao esconder algo. Um exemplo disso foi o embrulhamento de dois importantes monumentos, por exemplo, o Hashtag de Berlim e a Pont Neuf em Paris, né, que são obras do Christo Javachev e da Jane Claude. E eu gostaria de comentar especificamente sobre o Hashtag, porque inclusive foi algo muito curioso. Quando eu comecei a ler esse texto, eu pensei, não, eu tenho que levar esse exemplo para o pessoal. E depois de ler algumas páginas, ele cita esse exemplo. Eu acho que foi nesse momento que eu tive a confirmação. Tipo, é esse texto, entendeu? E aí o seguinte, porque em 2023 eu li um livro que se chama Seduzidos pela Memória. E neste livro, o autor Andreas Hilsen fala justamente sobre esse edifício que foi construído em 1895 e abrigou o parlamento alemão no Império Guilhermino, tendo exercido um importante papel tanto na fundação quanto na derrubada da República de Weimar, proclamada das suas janelas e encerrada com o incêndio que se seguiu à ascensão do nazismo. Então, depois de 1945, permaneceu como uma ruína da República e um museu da história da Alemanha e também um espaço de solenidades, mas ele só teve novamente o seu aspecto político e simbólico durante a celebração da unificação em 1990. Então, por 2 semanas, no verão de 1995, esse edifício ficou coberto, embrulhado, como vocês conseguem ver na imagem, e isso atraiu a atenção da mídia e das pessoas em geral, que começaram a se perguntar qual era o objetivo desse projeto e qual a importância desse edifício, né, para as pessoas. E olha só que curioso, esse edifício passou a se tornar mais visível quando ele estava encoberto. Então, eu até separei um trecho do livro que fala assim.
O velamento de Cristo, que no caso é uma dessas pessoas responsáveis pela obra, funcionou, na verdade, como uma estratégia para tornar visível, desvelar, revelar o que estava oculto enquanto era visível. Ainda outro efeito salutar teve o velamento do hashtag. Calou a voz da política usual, a memória dos discursos de suas janelas, do hastear de bandeiras no terraço, fossem alemãs ou soviéticas, da retórica política oficial lá dentro, e assim abriu um espaço de reflexão e contemplação, bem como de memória. Então é isso, né? O edifício ele precisou ser coberto para que as pessoas pudessem prestar atenção neles, né? Porque durante o dia a dia a maior parte, né, dos indivíduos simplesmente passava ali e até poderiam pensar, ai, que edifício bonito, ou que edifício grande, mas simplesmente passavam, não percebiam isso, né? E aí, com essa obra, as coisas mudaram. Um outro exemplo que eu também achei. Espera só um instante. É porque o vídeo começa automático. Então, um outro exemplo que eu achei muito interessante foi a performance de 4 minutos e 33 segundos do John Cage. É o seguinte. O que aconteceu foi que o John Cage, ele tocou uma composição chamada, né, 4 minutos e 33 segundos, e isso inverteu o sentido da produção e da apreciação estética da música. Isso porque as pessoas pagaram o ingresso para poder assisti-lo, só que ao se sentar no piano, ele não emitiu nenhuma nota sequer por 4 minutos e 33 segundos. E aí as pessoas começaram a achar muito estranho, né? E aí eu peguei um vídeo do YouTube para vocês verem na cena. Eu não vou mostrar todo porque ele é grande, mas enfim. E aí eu, como uma pessoa viciada em ler comentários, eu separei alguns aqui que eu coloquei em laranja. Eu tinha até cortado bonitinho, mas não estava ficando muito bom no slide. Aí eu preferi digitar mesmo. E aí algumas pessoas fazendo memes, né? Dizendo assim, meu amigo, o que você ouve? Tipo, né? Que espécie de música você costuma escutar? Aí a pessoa, é complicado. Tipo assim, como é que você explica para alguém que você gosta de ouvir uma música que não tem som? Aí outro comentário. Desde que coloquei essa música como toque no celular, ninguém me ligou. Joguei isso ontem à noite e os vizinhos reclamaram. Obviamente, uma ironia, né? Aí, em vez de calha a boca, diga, vá praticar o lance dos 4 minutos e 33 segundos. Uma vez fiquei 5 minutos sem falar e um cara me processou por direitos autorais. Esse comentário para mim foi o melhor. E como você ficou tão popular? Aí, como se fosse o compositor respondendo: eu não fiz nada no piano. E a pessoa, entendeu? Assim, eu trouxe esses comentários, foi mais para a gente descontrair mesmo, né? E mostrar que se atualmente as pessoas enxergam essa situação de forma engraçada e tudo, no passado, quando foi feita essa performance, não foi assim que as pessoas encararam, não, porque, igual eu disse, elas pagaram para estar ali e o músico simplesmente não tocou nada. Mas tem um sentido por trás disso que vocês vão descobrir daqui a pouco. Então, primeiro eu vou passar só uns minutinhos do vídeo para vocês verem como ele realmente não tocou, e depois um vídeo que explica qual que era a intenção deste compositor ao fazer isso, beleza? And now, a performance of John Cage's 433. Please welcome our soloist, William Marks. E é isso, gente. Alguma vez na sua vida você já ouviu alguma música sem Ele
simplesmente faz alguns movimentos, né? E pronto. E aí agora eu vou colocar o outro vídeo. Alguma vez na sua vida você já ouviu alguma música sem som nenhum? Parece até piada, né? Mas não é. Em 1952, um cara chamado John Cage, compositor americano, entrou pra história e apresentar uma obra chamada 4 minutos e 33 segundos. O conceito era simples e ao mesmo tempo genial. O pianista sentava, abria a partitura e por 4 minutos e 33 segundos não tocava absolutamente nada. Zero nota. Silêncio total. Mas será que era silêncio mesmo? Cage acreditava que o silêncio não existia no sentido absoluto. Ele dizia que quando a música cala, o mundo toca. Durante esses 4 minutos e 33 segundos, o que o público ouve é a vida acontecendo. Uma tosse na plateia, o ranger da cadeira, o vento lá fora, o som do próprio corpo respirando. É uma música composta, não por instrumentos, mas pela própria realidade. E olha só que provocação. Isso aconteceu antes da era digital, antes do WhatsApp, dos stories, dos fones de ouvido plugados 24 horas por dia. Hoje a gente tem medo do silêncio. Pausa parece erro, vazio vira desconforto. E se ninguém tá falando nada, as pessoas rapidamente perdem a atenção. Mas e se o silêncio for exatamente o que fala? 4:33 não é sobre calar, é sobre escutar. E escutar de verdade, escutar o que não foi planejado, o que não tá no roteiro, o som do mundo vivo ao seu redor. Geralmente o que a gente aprende é ignorar. Na sociedade do barulho constante, do conteúdo sem respiro, o silêncio vira uma espécie de resistência, uma arte esquecida, um luxo. Mas talvez seja o único lugar onde a gente ainda pode se encontrar sem interferência. Então pensa aí, quantos minutos do seu dia são realmente silenciosos? Não de som, mas de distração. E será que você conseguiria aguentar 4 minutos e 33 segundos em silêncio absoluto só ouvindo o mundo? Ou será que o mundo te assusta quando ele finalmente para de gritar? Gente, que reflexão, hein? Assim, eu não vou nem me aprofundar nela agora, porque eu acredito que a discussão que a gente vai fazer até do poema no final tem tudo a ver com esse vídeo. Então, eu fiz questão de trazê-lo aqui para vocês. Mas, assim, é uma reflexão e tanto, né? E aí eu vou partir para o último exemplo que o autor cita no texto. Este filme Que é o seguinte, é um filme que se chama Branca de Neve, lançado pelo cineasta João César Monteiro em 2000. Só que, diferentemente dos outros filmes, ele não tem imagens. Então, as pessoas foram para o cinema achando que veriam toda a história, né, os personagens, mas não. E aí eu coloquei primeiro o trailer do filme e depois o comentário de algumas pessoas reagindo a este filme. Vamos ver. não é para ver. É para viver intensamente. É para desvendar um dos grandes mistérios da nossa infância. Será que Branca de Neve viveu feliz para sempre? Branca de Neve não quer ser minha noiva. Disse que mudei depois que a tirei do caixão e a trouxe para aqui. Estou apaixonado. E por quem? Por vós, que sois a rainha. Não me agrada um amor assim. É tudo rápido demais. Branca de Neve. Quem me dera estar junto dos anões. Um filme de João César Monteiro. E outro vídeo. Porque eu estava à espera que houvesse imagens. Porque o cinema é isso, não é? Ou costuma ser. E durante a hora esteve a olhar para onde? Olhar para o ecrã branco. Adormecemos, estamos cansados. Experiência magnífica, vão ver. Não vi nada. Não viu nada? Não, nem percebi nada. Vamos a pagar os nossos impostos para vir aqui, para o Estado andar a subsidiar umas coisas destas. Isto é um isso. Estou a sair antes do filme acabar porque realmente eu acho um filme muito inédito para o meu gosto, muito sinceramente. E se fosse lançado em CD seria um sucesso. Eu dava-lhe os Oscars todos. Acha bem que este filme tenha sido subsidiado inicialmente em 130 mil contos? Ouvi falar em 150 mil. Já o subsídio vai ser só 70 mil contos, acha bem? Eu acho ótimo, acho que se calhar é pouco. Aqueles efeitos de sombra são espetaculares. De maneira que eu acho que não há dinheiro que pague uma coisa destas. É arrasador, é aliciante e tem um grande sentido de humor. Então porquê que saiu antes do filme terminar? Saí para comentar isso com uma amiga minha. Isto não é cinema. A senhora está indignada porquê? Estou indignada porque vim para aqui passar o meu tempo e estou a ouvir uma história. Até neste eu pego num livrinho, tenho lá os livros dos meus filhos e eu leio uma história. Houve algumas partes em que via coisa a dar para o torto. O que é que isso quer dizer, a coisa a dar para o torto? Quer dizer Com isso. vontade de se vir embora?
Ai, gente, enfim, então são basicamente reações de pessoas que não gostaram da experiência, né? Porque foram para o cinema esperando ver ali o filme, como eu disse, e acabaram, né, tendo algo totalmente diferente. Aí eu só vou avançar um pouquinho, porque lá no finalzinho tem o próprio cineasta falando do filme, olha só. Peraí. Resolveu fazer o filme assim? Hã? Porquê é que resolveu fazer o filme? Não pude fazer assado. Quem é que não deixou fazer? Quem é que não deixou fazer assado? Eu não posso permitir certas coisas. Não estamos a brincar com coisas sérias. O que é que aconteceu durante o filme? Queriam telenovela, era. Isso são acusações para o produtor do filme? Não, são acusações para o serviço público. Aliás, não devia existir. Não serve para nada. Não serve nada nem a ninguém. Não gosto da televisão. E aí continua, né? E aí o pessoal acha engraçado que ele fala no início, né? Ai, por que você não fez assim a ele? Porque não pude fazer assado. Então, tipo assim, por que eu quis trazer esses exemplos para vocês? Como eu disse, em primeiro lugar, porque uma coisa é a gente ler um texto que menciona um filme, uma música, enfim, uma obra, e outra bem diferente é quando a gente tem a oportunidade de adentrar nessas obras, né? A própria professora Silvia sempre incentiva os alunos a adentrarem, né, nas entrelinhas do texto e irem a fundo. Então, eu acho uma coisa muito interessante, assim, essa para mim particularmente é a melhor parte de estudar, sabe? Quando a gente não só lê um texto por ler, mas quando a gente busca a essência dele, sabe? O que que ele está querendo dizer? Por que que ele está citando esse filme? E essa música? O que que tudo isso tem a ver, né, com o nosso encontro? Isso aumenta, inclusive, o nosso repertório cultural. Então, assim, só tem benefícios. E aí eu vou explicar para vocês, né, o que que isso de fato tem a ver com a nossa reunião. Através desses exemplos, então, a gente percebeu, né, um edifício que precisou ser coberto para que as pessoas começassem a prestar atenção neles, uma música que, na verdade, não se toca nada, um filme que não tem as imagens, né? O autor, o Carlos Fortuna, ele cita esses exemplos porque, como eu até comentei com vocês, na visão dele a gente vive essa era de superexposição, né? De iconocracia. A gente vê imagem o tempo todo no Instagram, diversas blogueiras compartilhando 24 horas por dia, né? Do tempo delas. Só que, ao mesmo tempo que essas imagens mostram muito, o que será que elas realmente despertam, sabe? Porque, igual uma vez, né, eu estava assistindo o filme Zona de Interesse, eu até já citei esse exemplo aqui, e mais uma vez eu lendo os comentários, uma pessoa disse que morava no interior e que se mudou para São Paulo. E ela se assustou com a quantidade de pessoas em situação de rua que ela viu. Hoje, morando há mais de 6 anos na cidade, isso para a pessoa se tornou banal. Não é mais uma coisa que desperta atenção nela, porque ela vê tantas pessoas em situação de rua que ela já naturalizou isso, né? Dentro dela já é uma coisa assim, normal do dia a dia. Então, o autor ele traz esses exemplos para poder problematizar um pouco disso, sabe? Que às vezes a gente precisa esconder para mostrar, igual o autor, que o compositor, né, que ao invés de tocar a música, ele quis deixar as pessoas em silêncio, porque a verdadeira música para ele é aquela que acontece no dia a dia, o som de um espirro, de uma tosse, a batida de um pé, né? Esse autor aqui também, o cineasta, que ele faz um filme ali mostrando mais os diálogos, até mesmo para as pessoas poderem imaginar as cenas, né? Então, assim como a arte, às vezes, ela precisa esconder para revelar, isso também acontece na vida, né? Eu estava lendo um artigo em que a autora, ela problematiza até esse termo invisibilidade, porque ela pensa, como assim invisibilidade? Até nesse caso que eu citei, né, as pessoas em situação de rua, elas não são invisíveis, elas estão ali o tempo inteiro. Então, assim, é a gente que não vê ou a gente que não quer ver? Ou de tanto ver, isso já se tornou uma coisa natural, sabe? Então, são reflexões muito importantes para a gente ter. Deixa eu só passar o slide. Isso tem a ver também com essa tirania, então, né, da visualidade e o domínio da negatividade. No caso,
ideia, né, foi retirada de uma abordagem da ética social do filósofo Avishai Margali, né, que ele fala que a ideia de negatividade significa essa aceitação inquestionável das regras de funcionamento e controle da vida social como algo que decorre das expressões de injustiça, que significa o quê? A gente tem a ideia de justiça não porque a gente vive a justiça, mas porque a gente presencia situações ou vê acontecendo circunstâncias em que aparece a injustiça. Da mesma forma, nós prezamos muito pela igualdade, não porque a gente vive a igualdade, mas justamente porque não a vemos, né? Porque a gente sabe o quanto ela não é praticada. É como aquela ideia de que é preciso existir o mal para que a luz se manifeste, algo nesse sentido, né? Ou para que o bem se manifeste. Então é isso, sabe? Então essa ideia de uma coisa que, tipo, a gente quer, justamente porque nós não vemos, porque nós não temos isso no cotidiano, se relaciona também com os exemplos que o autor fornece. E aí ele fala, né, que é necessário a gente apelar para essa política de negatividade, que seria visualizar esse lado subalternizado, sabe? Que acaba sendo ali marginalizado, principalmente em relação às periferias, né? Que acabam sendo apagadas por causa dos centros urbanos, que são o foco. E isso tem a ver também com a sociologia das ausências, em que o primeiro objetivo é revelar a diversidade e a multiplicidade das práticas sociais, né? Como eu falei, sobretudo das marginalizadas. E aí, existem as narrativas periféricas próprias, as narrativas externas sobre as periferias, e essas duas narrativas, a própria e a externa, entram em confronto e se somam a outras vozes, e no final tudo isso gera um conjunto de representações sobre determinados grupos e territórios, que pode até mesmo criar dispositivos para poder qualificar as experiências que as pessoas vivenciam nestes espaços. Qualificar no sentido de criar categorias, rótulos e etc. E isso pode até alterar a ação dos próprios sujeitos. E aí o texto fala que a invisibilização não é causada apenas pelas políticas dirigidas de cima para baixo, mas também por causa do aceleracionismo, porque até o vídeo que eu mostrei, né? As pessoas elas estão tão aceleradas o tempo todo, né, andando pelas ruas, passa em frente aos lugares, nem sabe se aquele foi um edifício histórico, o que que aconteceu ali, só passa em frente como se não fosse nada, e isso acaba tirando até a empatia das pessoas, né, porque nessa correria cotidiana, quem é que tem tempo, né, para olhar para o próximo e pensar em tudo isso? Só que, como eu falei, eu vou deixar essas reflexões mais para o final, ok? Então, o que acontece? Por outro lado, muitas pessoas, elas de certa forma se auto-invisibilizam para poder se protegerem do controle social ou policial, como ocorre no caso de comerciantes pobres, pessoas em situação de vulnerabilidade, imigrantes que não têm documentos, então elas preferem se invisibilizar para não correr nenhum risco, sabe? Mas também tem a invisibilidade, que é, por exemplo, uma fuga a encargos fiscais e ações clandestinas. Então, muitos estudos mostram, né, como a informalidade urbana é uma forma de insurgência e de contestação política, que às vezes conta até com o apoio de outras pessoas. Deixa eu passar o slide. E aí, então, para a gente ter uma cidade aberta ou uma open city, como eu falei no início, não basta apenas a presença de corpos físicos e nem um encontro, uma conversa ocasional. A gente precisa de uma abertura sociocultural, racial e religiosa da cidade. E aí o Carlos Fortuna, ele se faz o seguinte questionamento. Será possível planejar ou preservar essa cidade através da negatividade e da autocapacitação dos mais frágeis? E é possível incluir no plano de cidade a informalidade do cotidiano social?
E ele aponta muito para uma responsabilidade do que ele chama de fazedores da cidade, né? Que são os arquitetos, urbanistas, planejadores urbanos, engenheiros e decisores políticos, porque ele diz que eles podem evitar continuar trabalhando no sentido de fechamento, de exclusão e marginalização socioespacial, e propõe, né, que eles também adotem uma atitude reflexiva e crítica, e que atuem procurando alternativas, né, que vão de encontro à formalidade dos planos elaborados. Só que existem muitas dificuldades para se concretizar essa esperança da sociologia. E a primeira dificuldade é que a informalidade possui uma relação muito estreita com a invisibilidade. Porque, assim, quando a gente fala de informalidade na economia, por exemplo, automaticamente as pessoas já vão pensar em algo que é clandestino, ilícito, ilegal. E na política, o informal muitas vezes também está conectado com máfias organizadas ao redor de redes de distribuição comercial, por exemplo, e tendo ali, né, ações compulsivas, de extorsão e etc. Então, isso tudo faz com que haja uma rejeição, né? Quando a gente fala da informalidade de pessoas no cenário urbano, essa informalidade já é mal vista desde o início, porque ela é muitas vezes confundida com essas atitudes criminosas, né? E aí, o autor ele fala que o que mais alimenta essa informalidade é a densificação das periferias da cidade e o ritmo acelerado da população urbana. Sobre a densificação, ela está relacionada ao uso do espaço e da infraestrutura. E aí ele diz que a solução não seria, obviamente, acabar com as zonas suburbanas, as periferias, mas sim dotá-las de recursos de alta qualidade, de equipamentos eficientes, materiais, e também estabelecer essa ponte de ligação direta com os centros urbanos. E sobre o ritmo acelerado da população urbana, ele fala que isso se dialoga, né, se relaciona com os desequilíbrios estruturais e políticos que lesam a condição de vida e os direitos de grande parte da população, principalmente os mais vulneráveis. E ele faz outro questionamento. Poderemos esperar dos fazedores de cidades uma ação que possa contrariar essa perniciosa e desigual velocidade da metropolização do mundo? E ele fala que essa resposta é técnica e política. Técnica porque os técnicos, eles precisam ali, né, falar sobre a durabilidade dos equipamentos, fazer com que haja, né, uma qualidade em relação às residências, aos espaços públicos de uso privado, mas principalmente coletivo. E é uma resposta política também, porque cabe aos decisores políticos buscarem ao máximo acabar com esses fatores que levam, por exemplo, a migração, né, o êxodo constante para os centros urbanos, como fome, até mesmo guerras, né, desertificação, desastres ambientais e a densificação, conforme eu comentei. E aí, então, é como se essa ideia de negatividade, né, da gente ver esse outro lado subalterno, marginalizado, essa ideia, né, ele precisa ser aplicada em outras condições da urbanidade, não ficar limitada. E aí, o Carlos Fortuna, ele utiliza um texto da autora Ana Fernandes, que ela fala sobre os rompimentos da cidade com a cadência do tempo humano e da promessa, né, de se pensar o espaço de acordo com os anseios dos cidadãos. É porque é o seguinte, em nome da modernização, de condições de saúde, higiene e até mesmo segurança, muitas vezes, né, as pessoas acabam interferindo nas cidades e isso altera a sua ecologia, né, altera ali o seu funcionamento. E é por isso que a autora fala sobre uma necessidade de resguardar a biografia dos lugares, das ruas e das praças das cidades, né? Então, não deixar que essa modernização, enfim, rompa tudo, né, com o que já existe. E aí o autor também, ele se questiona sobre a real utilidade dos rankings comparativos internacionais, porque muitas vezes esses rankings apontam para a modernização
como se ela fosse algo que resolve todos os problemas e que garante uma infraestrutura, né? Saneamento, transporte. Na verdade, não é bem assim, né? Então, ele problematiza um pouco essa situação. E aí ele fala também do Máximo Catiari, não sei se é assim que se pronuncia, mas que ele fala que a cidade compacta e total, essa noção, tem perdido espaço perante essa nova ideia de cidades-territórios, né, que seriam esses fragmentos de cidades ali que funcionam a partir das suas próprias lógicas. E aí tem outros autores que contribuem também com a temática, como Sharon Zurich, Ray Oldenburg e Lynn Lofland. E aí, de maneira geral, eles vão falar o seguinte sobre esse risco, né, da cidade perder a sua alma por causa da via modernizadora. Fala também sobre a preservação do encontro, né, dos espaços de lazer e sobre o reconhecimento do território, né, e desses espaços privados, mas também públicos. E não se trata apenas de uma nostalgia, né, que a gente busca proteger esses espaços. Não é sobre nostalgia, mas é questão de denunciar também a parte negativa, né, os efeitos nocivos da modernização, que muitas vezes, como a autora Ana Fernandes fala, acaba até retirando da biografia dos lugares, sabe? A essência local desses lugares. Então, assim, são contribuições muito importantes também. E lembrando que existe uma hegemonia, né, desses estudos sobre os espaços urbanos e que é encabeçada por uma visão norte-americana que não consegue ter essa visão global, sabe? Ou quando tem é uma visão mais equivocada. E aí isso enfatiza ainda mais a importância da gente pensar nesses contextos locais. E aí, o Richard Sennett, então, ele fala, né, sobre a importância de se incorporar essa informalidade do cotidiano das cidades e diz também, né, que a informalidade é um traço profundo da vida urbana que acontece muitas vezes por causa da inoperância de políticas públicas, estatais, ou às vezes é porque elas simplesmente nem existem. E aí, o que substitui esse papel do Estado são as redes de solidariedade que se formam entre as pessoas. E o texto pontua que essas alternativas à formalidade da lei nem sempre devem ser vistas como algo caótico, desorganizado, por mais que haja relatos de insegurança, de violência, mas o que ocorre, na verdade, é um ajustamento ao funcionamento de espaços comuns, igual eu falei, com pessoas se ajudando, né, e tentando ali seguir a vida não tendo esses investimentos estatais, essa atenção das políticas públicas, tendo a sua própria dinâmica. E o autor faz uma diferenciação entre as cidades sobreplanejadas e as cidades comuns. Como exemplo das cidades sobreplanejadas, ele cita Singapura e Abu Dhabi, porque diz que há uma pesada regulamentação administrativa, estatal e policial, e isso se estende ao cenário urbano. E já nas cidades, entre aspas, comuns, que seria o sul e o norte globais, a vida ela não se organiza por essas regras formais do Estado, elas têm as suas próprias regras também, né? Especialmente quando a gente fala dos contextos de pobreza. Então, o formal e o informal, eles coexistem muitas vezes no nosso cotidiano, não é algo totalmente separado, né? E isso cria uma heterotopia do cenário urbano. Essa heterotopia seria justamente esses múltiplos significados e atividades, né, desde os divertimentos até o ato de estar parado. Então, tudo isso entra neste conceito da heterotopia. Há também a urbanidade porosa, que resulta justamente da combinação entre o âmbito formal e o âmbito informal, que desenvolvem práticas de criatividade comercial marcada por lógicas de sobrevivência e que tem os seus executantes geralmente muito jovens. E aí, muitas vezes, os artigos acadêmicos, esses planos formais, simplesmente ignoram essa criatividade que as pessoas utilizam no cotidiano para poder sobreviver, digamos, à margem, sabe? E aí o Dejan Sudik
ele vai, pelo contrário, defender a permanência dessa criatividade urbana de periferia e vai dizer até mesmo que essa criatividade ajuda os pobres a se tornarem menos pobres. E aí ele dá o exemplo de que seria melhor uma pessoa vender produtos feitos na China na rua do que viver da subsistência agrícola no Sudão do Sul, por exemplo. Então, assim, é claro que a gente não tem como mensurar esses contextos, mas é uma alegoria que nos faz pensar sobre como, né, para algumas pessoas, a vida simplesmente não existe fora da cidade, né? Até porque no contexto urbano também, elas podem ter uma inserção física, mas também simbólica, e de alguma maneira criar suas próprias regras, né? Então, tem esse lado também de pessoas que não conseguem ver uma expectativa fora desse cenário urbano. E aí a gente pode, então, concluir, né, que a cidade tem o âmbito formal, mas também informal, e que não são apenas as pessoas de extrema pobreza que vivem nessa informalidade, né? Até mesmo pessoas de classe média veem nesse cenário uma forma de acesso à moradia ou até mesmo de investimentos. E aí, já me encaminhando para o final da minha fala, o texto pontua isso, que muitos planos não conseguem inscrever essas interações pessoais, o que acontece no cotidiano, aos desenhos, esboços e planejamentos feitos. E aí diz assim que a gente tem que se esforçar para poder desaprender a cidade formal e tentar vê-la por outro ângulo, outra perspectiva, né? Acrescentando a ela os significados próprios dos fragmentos que não são convencionais. Porém, esses fragmentos só podem ser detectados no percurso lento pela cidade. Então, por isso que eu disse que ia deixar aquela reflexão para o final, porque é bem nessa parte do texto, né, sobre limitar o aceleracionismo urbano, que o autor ele se aprofunda mais nisso. E ele diz que o ato de caminhar se tornou uma espécie de anacronismo, porque as ruas elas não estão feitas mais para as pessoas se sentarem, pararem e nem andarem de bicicleta. Por quê? Se você para, você fica vulnerável, se torna até um alvo. Se você se senta, dependendo do lugar, você tem que pagar para se sentar ali. E andar de bicicleta se tornou um constante risco de atropelamento. E é por isso que há uma preocupação muito grande das cidades modernas com o cidadão automobilizado, né? E que não presta atenção nos demais passantes. Com exceção, que o autor cita, que é do Highline Park, que fica em Nova York. Eu pesquisei sobre ele, e é um jardim suspenso, construído sobre uma antiga é, linha férrea, fica mais ou menos 8 metros de altura, e as pessoas não têm muitas opções a não ser caminhar, digamos assim, quase que em linha reta, e observar a cidade, sentar, conversar com alguém, né, se ela estiver junto com outra pessoa. E a arquiteta do projeto, que é a Elizabeth Dilley, ela até vai dizer que nesse trajeto as pessoas veem o que não é suposto delas verem. Porque, como eu falei, né, lá no início, que nessa pressa cotidiana, as pessoas não têm tempo simplesmente para poder observar ao redor. A gente só olha olhando para o chão ou para frente o tempo todo, a gente se desloca de um lugar para outro, e o meio do caminho, sabe? Esses preâmbulos vão passando sem a gente nem sequer perceber. E aí o texto, então, ele se encerra com essa reflexão de que a gente precisa de espaços que contrariem a velocidade do cotidiano urbano, e fala que o futuro ele vai ser composto por cidades complexas que exigem leituras também complexas, para que a gente possa ir além do que é raso, superficial, e que a gente encare de frente esse desafio político de incorporar o invisibilizado e o informal nos planos da cidade. E aí eu coloquei uma fotinha desse Highline Park para vocês verem mais ou menos como é, tá vendo? Então é uma elevação, aí as pessoas conseguem caminhar, tem alguns bancos para elas se sentarem, mas é basicamente isso, assim. Não tem, tipo, lugar para elas, sei lá, comprarem alguma coisa ou ficar se distraindo muito. É mais mesmo para as pessoas apreciarem.
Então, é isso, gente. Aí aqui são as referências, eu coloquei só do texto mesmo e do livro Seduzidos pela Memória, caso vocês queiram. Lembrando que, deixa eu ver se tem como mostrar para vocês, todas as referências das imagens, dos vídeos, eu deixei na própria imagem. Então, aqui, se clicar no link, já cai direto na fonte, sabe? Eu não coloquei embaixo porque estava ficando muito poluído o slide, sabe? Mas as referências estão aqui, bonitinhas. E é isso, gente. Muito obrigada. Deixa eu parar de compartilhar minha tela, só um instante. E é isso, assim, fazendo um apanhado geral aqui, porque eu falei muita coisa, né? Mas então é isso, gente. O texto, eu acho que se eu pudesse elencar os principais pontos, ele enfatiza muito essa necessidade que a gente tem de realmente olhar para as coisas, né? Igual todos os exemplos que ele deu, que eu trouxe sobre a arte que esconde para revelar. E aí eu até lembrei de um artigo que eu li que questiona, né? Como assim as pessoas são invisibilizadas, grupos invisibilizados, se a gente os vê o tempo todo, né? Mas é justamente isso, a gente vê tanto que acaba se tornando uma coisa natural. Igual no último encontro, a Mariana tinha falado com a gente sobre arquitetura hostil, né? Mas quem é que realmente para analisar se o banco da praça tem ali uma divisória para não permitir que uma pessoa se deite nele? Quem é que para poder observar as calçadas, ver se ali não tem aqueles chuveirinhos que de tempos em tempos acionam água para ninguém ficar deitado na porta? Sabe? São coisas que acabam passando desapercebidas, mas não são desapercebidas para as pessoas que vivenciam isso, sabe? E aí, então eu acho que esse é um ponto que o autor deixou muito claro, muito explícito. Ele fala muito sobre a informalidade e eu gostei porque ele é um texto amplo, sabe? Porque eu até pensei, né? Que texto que eu vou escolher para a reunião? Porque são tantos grupos invisibilizados que eu pensei, eu não quero focar em um só, então eu quis trazer uma reflexão mais geral, e a partir dessa reflexão mais geral, a gente consegue pensar em todo o resto, entendeu? Então, o autor, ele frisa muito essa noção de informalidade, que muitas vezes enfim, confundida com a criminalidade, né? Mas fala também sobre a dinâmica viva que a cidade tem de pessoas que tentam encontrar formas novas o tempo todo para poder viverem, né? E que tudo isso, e aí eu acho que assim, se eu pudesse resumir o texto todo num ponto, né, para poder sistematizar tudo que eu falei, eu diria que o que o autor está tentando mostrar para a gente é que existe uma cidade formal, aquela que é desenhada, construída por arquitetos, por decisores políticos, por planejadores urbanos, enfim, por todas essas pessoas, e existe uma realidade que vai muito além desses planos, uma realidade que acaba ficando à margem, sendo invisibilizada, né, pelos centros urbanos, porque eles é que recebem os investimentos, eles é que têm, digamos assim, tudo, né? E aí essas pessoas, esses lugares mais periféricos acabam sendo ali marginalizados, as pessoas têm que, em outras palavras, se virar, né? E tem que criar ali a sua própria maneira de viver. Então a vida ela é muito rica, ela é muito dinâmica, ela é muito complexa e plural, e tudo isso não, pelo menos na maior parte das vezes, não consegue ser inserido no plano formal. Então é nessa tecla que o autor está batendo. Ele se pergunta: será que um dia a gente vai conseguir trazer tudo isso que é invisibilizado, que não está no plano formal, para o âmbito formal? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou dar uma olhadinha no chat agora, porque, igual eu falei, estava meio off e não consegui ver vocês. Deixa eu ver se vocês falaram alguma coisa. O Felipe falou, muito interessante essa provocação e extremamente dramaticamente atual. Será que estamos doentes? É de se refletir a respeito, literalmente. Aí ver é diferente de observar e também é diferente de perceber. Pois é, exatamente, né? E aí, o bom das referências que o autor cita também é que a gente consegue pensar não só no que ele disse, mas na vida como um todo, né? Eu acho que isso é muito interessante. Então é isso, gente. Agora eu passo a palavra para vocês. A Mariana também vai fazer a leitura de um poema para a gente, mas antes dela fazer essa leitura, eu queria perguntar o que vocês acharam, se vocês têm alguma coisa para pontuar sobre o texto, uma parte que vocês acharam mais interessante, se vocês se lembraram de outra coisa e quer compartilhar com a gente.
Enfim, agora eu vou deixar um momento para vocês. Podem falar pelo chat também, tá? Se ninguém quiser abrir o microfone. Boa noite. Estava tanto na leitura do texto quanto agora na explicação da Paola. Achei interessante que assim, o texto do Carlos Fonseca, né? Ele inclusive cita o Habitar e Morar, Construir e Habitar do Richard Sennett. E aí, por acaso, eu tenho esse livro ali, é muito bom, muito interessante. E assim, o Carlos Fonseca, mesmo que eu fui lendo o texto, ele bebe muito desse livro do Sennett, porque inclusive das ideias do livro, acho que até o subtítulo, não sei, que é essa questão de integrar, de como integrar o urbanista com o que ele chama de urbanita. O urbanista sendo os fazedores da cidade, e o urbanita é o cidadão, a pessoa que mora e que está construindo a cidade da sua maneira, né? Não planejando. E é um livro interessante, porque assim, o Carlos Fonseca fala muito de questão das cidades, novíssimas cidades da Ásia e tudo mais, e o Richard Sennett dá muitos exemplos que ele viaja e conhece algumas cidades do Sudeste Asiático, e dá muitos exemplos, e fala muito dessa diferença entre a cidade formal, a cidade informal, essa questão da invisibilidade, é muito, muito interessante, assim. E nos exemplos dessas obras de arte que a Paula falou, eu acabei lembrando, alguns anos atrás, em São Paulo, teve um artista que fazia intervenções, ele foi fazer umas intervenções para chamar atenção sobre as inundações de São Paulo. E aí ele fez esqueci como chama, são aqueles coletes salva-vidas em tamanhos gigantes e colocou em estátuas no centro da cidade. Ele queria chamar atenção para a questão da inundação, as enchentes. Mas eu lembro que na época chamou muita atenção porque as pessoas passavam, viam as estátuas Camões, sei lá, do Anchieta, das pessoas com aqueles coletes, as pessoas reparavam, nossa, mas tinha uma estátua aqui, eu nunca tinha reparado, tinha muito essa reação chamou atenção para estátuas, coisas, objetos do espaço público que as pessoas não prestavam atenção, então teve esse outro reflexo que eu lembrei dessas obras aí. Muito do que você falou dessas obras é a questão dele fala do cidade negativa, espaço negativo, né? De muito como que essa ausência, né? A ausência, por exemplo, da obra de arte, a ausência, você cobre o edifício, você deixa de ver edifício, deixa de ver o filme, ou no caso do John Cage, você deixa de ouvir a música. A ausência de alguma coisa chama atenção para aquilo que não está que está presente e a gente não vê. Então, essa questão de você tirar mesmo que um dos sentidos, né, no caso da cidade, a visão, faz com que aguce os sentidos para ver o que está lá e a gente não consegue ver. Né? Eu achei isso muito interessante. Exatamente, Anderson, muito obrigada pelo seu comentário. Achei muito legal que você tem esse livro, é uma discussão super interessante, né? Um dia eu pretendo ler, tipo assim, esse livro e as outras obras também, né, que ele cita, porque, igual eu falei, é muito interessante quando a gente lê um texto, aí o autor vai citando várias referências, eu tenho vontade de, assim, consumir tudo, né? Então, é super legal ter outros olhares, ampliar as visões. Mas alguém quer falar alguma coisa? Mas alguém tem alguma reflexão? Acho que a gente já pode falar do poema, porque de repente provoca alguma discussão, né? Pode ser. Então, para começar, eu gostaria de ler, né, o poema aqui para vocês. É bem pequeno. Ele foi produzido pela Maria Eduarda Reis, né, uma das nossas vice-coordenadoras do grupo. A Laura Menicone, coordenadora do grupo também.
Lucas César e Vanessa Herculano, que são membros do outro grupo, né, do FIP, que a Paola mencionou no início da reunião. E o poema se chama Dores da Cidade. Então eu vou iniciar a leitura. A dor do viver desde cedo, no parto ou no café, emocionalmente cansado, coloco meus sapatos, na esperança de ao menos os pés não machucar, na ansiedade do caminho. A luz da rua é incapaz de me trazer a lucidez. O barulho da cidade me atordoa, a música do bar ecoa, na esperança da sexta chegar. Essa é a dor de estar vivo, essa é a dor de sonhar. Penso, e o cansaço de quem está no ônibus, que nem apreciar a cidade consegue? Olha a janela, por que todo dia o mesmo lugar? A serra dizendo, olhe bem as montanhas, enquanto nem mesmo o tempo parece nos dar o direito de parar. As ruas têm nomes de povos indígenas que quase não aparecem na história da cidade, sendo apenas no nome da rua sua visibilidade. Essa é a dor de estar vivo, essa é a dor de sonhar. A dor fisicamente destrutiva, mensalmente inevitável, diariamente escravista. O ambulante vende fotos enquanto protestos ocorrem no centro da cidade. Os invisibilizados dormem nas ruas, em busca de dignidade. Essa dor pode se ver e sentir em todo lugar. Às vezes somos surpreendidos, mesmo quando já esperávamos. Os rios tapados em dezembro se revoltam por terem sido aterrados e pelas autoridades negligenciados, os gatos diariamente abandonados. Essa é a dor de estar vivo, essa é a dor de sonhar. A serra pedindo socorro, a ganância do empresário a corrói por dentro, enquanto os ares da cidade vão se esvaecendo. O horizonte é belo, mas a pressa o esconde sobre o minério que sangra e o lucro que consome. O que era bicho e mata, hoje é número e calçada. Uma história de guerra numa placa pendurada. Belo Horizonte esquece, no seu traço retilíneo, que cada nome de rua é o resto de um extermínio. Essa é a dor de estar vivo, essa é a dor de sonhar. Então, esse poema, ele conta, né, uma pessoa que está ali passando pelas ruas de Belo Horizonte, observando, né, e refletindo sobre como é a vida da cidade e observando esses pequenos detalhes que nós geralmente não percebemos, né? Quando a gente anda por Belo Horizonte, a gente percebe que tem muita rua com nome de povos indígenas, né? Tupis, Guaranis, Guajajaras, tem diversos nomes de tribos indígenas no centro de Belo Horizonte, mas ninguém para e pensa o porquê que esses nomes estão lá. Então, como a Paola mencionou na apresentação, são invisibilidades que existem ali na cidade e que, se a gente parar para observar, a gente consegue enxergar que elas existem, né? Então, outros traços de visibilidade que diz, por exemplo, das pessoas que dormem nas ruas. Então, a gente pensa ali, por exemplo, naquele assunto de arquitetura hostil que a gente mencionou na última reunião, né? Das pessoas que nem ao menos um lugar para descansar o corpo tem mais, porque a cidade cada vez mais tenta afastar essas pessoas. Essas pessoas já não são vistas, mesmo quando elas estão lá. E mesmo assim, essa arquitetura modernizante da cidade, ela tenta afastar, né, essas pessoas ainda mais do campo de visão. E também uma coisa muito interessante é que fala sobre os rios tapados que em dezembro se revoltam por terem sido aterrados. Na cidade de Belo Horizonte, vários rios eles não aparecem, né? Tem diversos rios que cortam a cidade, como por exemplo o Rio Arrudas, mas eles não aparecem porque eles foram canalizados. E aí a gente só percebe que eles existem por quando está em período de chuva e eles transbordam, né, causando um grande desastre na cidade que foi assim
mal e porcamente planejada, né? Essa questão aí das canalizações dos rios, né? E um outro detalhe também que eu gostaria de destacar é que todos esses detalhes da vida urbana, elas desaparecem com o cansaço e com a pressa do dia a dia. Então, as pessoas que passam correndo pelos centros das cidades, ou então que entram nos ônibus e nem observar a paisagem observam de tão cansado que tá. Então, esse pode ser ali o único momento que a pessoa tem de cochilar um pouco. Então, a gente não percebe esses mínimos detalhes do cotidiano é, da cidade, né? Que é um traço muito comum das cidades capitalistas modernas, em que o tempo é cada vez mais curto. Então, eu gostaria de passar a palavra para vocês, né, para refletir mais sobre esse poema e também sobre a apresentação apresentada aí pela Paola anteriormente. Muito obrigada, Mariana, pela leitura, pelas excelentes reflexões. Gente, eu não vou falar mais, tá? Porque eu já falei muito tempo, então agora vocês que precisam falar, ok? Ó, eu só tenho mesmo a parabenizar, né? Nossa, gente, esse poema que o pessoal criou, assim, é incrível, sabe? É muito lindo. Ô, Mariana, antes de prosseguir aqui, você já puder me mandando a lista de presença, por favor, no chat aqui para o pessoal? Então, Vou gente, procurar ele aqui e vou mandar. tá bom, obrigada. Então, esse poema, gente, foi criado em um projeto que eu faço parte junto com a professora Silvia. Tem mais pessoas também que não estão aqui com a gente hoje, mas que nos ajudam. E esse projeto, a gente até estava conversando sobre ele no início da reunião. Nele, a gente estuda temáticas do cotidiano, só que através de contos, poemas, etc. E aí foi muito interessante, porque uma vez eu fiz uma apresentação justamente para poder mostrar as diferenças de prosa, poema, poesia, conto e crônica. E no final, a gente fez uma dinâmica que era a seguinte: as pessoas se dividiram em 3 grupos e cada grupo teria que escrever algo de escolha própria, de temática livre, ou seja, a pessoa podia escrever um poema, um conto, ela que ia escolher, só que em 20 minutos, 15, 20 minutos. Então era uma coisa rápida, assim. E aí eu até falei pro pessoal, sem pressão, a gente tá aqui mais fazendo um aquecimento. E aí o pessoal surge com uma obra dessas, entendeu? Tipo, eu achando assim, não, o pessoal ainda tá começando, eles vão escrever uma coisa, tipo, boa, obviamente, mas assim, uma coisa mais inicial. Gente, eu fiquei muito surpresa. Eu amei, amei. Nossa, eu adoro esse poema que o pessoal escreveu, sabe? E eles fizeram tudo ali assim na hora. E uma coisa interessante também é que os 3 grupos, por mais que fossem diferentes, acabaram escrevendo temáticas muito parecidas, que foi sobre isso, a pressa cotidiana, essa luta, né, que a gente tem todos os dias, essa correria que não nos permite enxergar a cidade, enxergar o próximo. Então, por isso que a gente escolheu esse poema para a reunião de hoje, até para valorizar também a produção do pessoal e porque, como a Mariana explicou, né, ela tocou nos pontos principais e tem tudo a ver com o que a gente conversou. Então é isso, se vocês quiserem participar desse grupo, vocês podem mandar uma mensagem lá, né, no meu celular mesmo, no próprio grupo do Diários, que aí eu envio o link, vocês podem entrar, que eu tenho certeza que vocês vão adorar também, sabe? É um grupo parecido com esse, mas tem suas particularidades, né? A gente foca não só na exposição de temas, mas também na produção. E é isso, gente. Agora, nesses minutinhos finais, eu quero deixar a palavra com vocês. Se vocês quiserem falar alguma coisa, comentar algo que vocês tenham se lembrado, agora a palavra é toda de vocês. Tá? E muito, muito obrigada por estarem aqui, pela atenção, por tudo. Muito boa a exposição, viu, Paola? Muito boa a reflexão. Ótima, assim, muito rica, né? Você trouxe uma variedade aí de coisas importantíssimas, né? E de recursos que você utilizou para explorar o texto, né? E eu fiquei pensando, assim, como que a cidade, ela acolhe, mas ela também repele, né? Quer dizer, a cidade é um paradoxo, né?
ela acolhe e ela repele. Como que Belo Horizonte é toda dividida, toda repartidinha certinho, né? Eu sempre comento na sala de aula, assim, e o poema me fez lembrar muito isso, que uma vez aconteceu uma coisa curiosa, que eu estava indo almoçar e passei em frente a um colégio muito conhecido, muito renomado de Belo Horizonte, na Zona Sul, na dita Zona Sul, né? E passei ali, estava assim, aquele tanto de carro parado em fila dupla e cheio de mães esperando os alunos. Todos os alunos eram loiros de olhos claros naquele colégio. E aí eu fiquei distraída, assim, olhando, o meu amigo estava dirigindo, de repente eu vi um homem preto. E aquilo me chamou a atenção, assim, e quando eu olhei, este homem preto era o porteiro da escola. Então, assim, como que o historiador, o arquiteto, o psicólogo, o sociólogo, como que a gente tem que estar sensível a ver a cidade, né? A entender a cidade, a sentir a cidade. E eu falei, meu Deus, só não vê quem não quer. Como que a exclusão social está desenhada nas ruas, como que a exclusão social está desenhada nos espaços, né? Como que a segregação racial está desenhada no urbano. Eu achei isso incrível, assim, e a poesia me fez lembrar, e o texto, né, refletir ainda mais sobre isso. Mas vamos deixar o pessoal falar aí. Professora, sobre isso que você falou, né, sobre Belo Horizonte ser, assim, toda divididinha, uma coisa que a gente percebe andando, assim, por Belo Horizonte, que a região conhecida, né, chamada como Baixo Centro, é totalmente diferente daquela que a gente conhece como Centro-Sul, né? Que no Centro-Sul a gente vê aquelas pessoas de classe média alta frequentando, né? Aquela região ali próxima a Savassi, próxima a Praça da Liberdade, e ali no Baixo Centro, perto do Oiapoque, perto da Praça da Estação, é um público totalmente diferente, né? E um público muito mais marginalizado, né? Então a cidade ela tá nitidamente dividida, mas sem determinar ali uma divisória visual. Entendo perfeitamente, já está tudo. E ela foi idealizada assim, né, gente? No caso de Belo Horizonte, né? Foi idealizado para ser uma cidade bastante excludente. Né? Ela cresceu e ainda hoje a gente usa nomenclaturas extremamente preconceituosas, né? A gente fala de periferia. Né? Periférico a quê? A quem? Né? Essa geografia, né, da cidade, a gente olha com um olhar extremamente preconceituoso para ela. Mas obrigada, tá, meninas? Obrigada, Paola. Muito bom. Adorei. Mais alguém, gente, quer comentar alguma coisa? Podem falar pelo chat também, viu? Bom, pessoal, então, se ninguém quiser né, falar mais nada, gostaria de pedir para que quem puder possa abrir né, a câmera para a gente fazer um registro fotográfico, compartilhar no nosso Instagram, isso nos ajuda bastante. Então, quem puder abrir a câmera, por favor, aí a gente tira uma fotinha e encerramos. Felipe, Érica, vocês querem abrir a câmera também? Vocês podem abrir? Ou no momento não? Tá, ficou quietinho hoje, Felipe? Não, só observando realmente, a conversa foi muito interessante, foi bem apropriada, mas é isso aí, foram muito felizes nas escolhas dos textos. Então tá bom.
Eu acho que a Érica, você pode abrir a câmera também, Érica, ou no momento não? Se não puder, não tem problema, viu? É só para saber mesmo. É... Bom, então ela tá digitando. Ela falou no momento, não consigo. Tudo bem, tá? Não tem problema. Então vamos lá, pessoal. Ó, meu computador é um pouquinho lento, então façam a pose, tá? Espera uns 3 segundinhos, gente. Não se mexam. Beleza? Ó. 1, 2, 3 e não se mexam. Agora só mais uma. Calma aí, gente. Pera aí. 1, 2, 3 e. Aí, prontinho. Então tá, gente, obrigada pela participação no encontro de hoje. Sempre bom ter vocês aqui. Qualquer coisa, nos comuniquem lá pelo chat. Então, tchau, boa noite, bom descanso para todos. Beijo e até a próxima. Tchau, tchau.